Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Maria, eu sou artesã e professora de macramê e hoje eu tô aqui para te ensinar essa peça maravilhosa. Essa aqui é a carteira Nina. Essa peça foi uma das primeiras que eu coloquei no meu catálogo e ela é super fácil de fazer. Ela é perfeita para você que já sabe fazer macramê, mas ela é mais perfeita ainda para você que tá começando a aprender os primeiros nós no macramê. Ela é muito fácil de fazer. Então agora, sem mais delongas, vambora aprender a fazer essa carteira. Gente, então aqui estão os materiais que a gente vai usar pra fazer a nossa carteira, tá? Não são muitos e eu vou mostrar pra vocês rapidinho quais são eles. E a linha que eu escolhi pra fazer essa carteira é o cordão New York da Batextil, tá? Então eu escolhi a linha da Batextil. E esse aqui é o cordão New York de 4mm na cor Nosso. Vou até mostrar mais de perto pra vocês. E olha como é linda essa cor, gente. Eu adoro essa cor. Essa aqui é a cor Nosso, tá? Além da linha, o que a gente vai precisar? A gente precisa de cola, tá? Então eu vou usar essa daqui, que é a da Tech Bond, cola de silicone para artesanato mesmo, viu? A gente precisa de tesoura, claro. E fita métrica, então tesoura e fita métrica são essenciais. Além disso, a gente precisa de um imã de fecho de bolsa, tá? Gente, eu peguei esse daqui, ele tem um tamanho de 18mm, mas eu recomendo que vocês peguem um pouquinho menor, porque esse aqui era o único tamanho que tinha mesmo na loja, e na cor que eu queria, dourado, mas vocês podem pegar menor, tá? Além disso, a gente precisa, para costurar esse fecho aqui, agulha e linha, então é legal pegar a linha da mesma cor que vocês escolhem a linha que vai fazer, tá? Não é exatamente a mesma cor, mas era a mais próxima que eu tinha. Então, peguem uma linha que pareça com o cordão de vocês, tá? Pro acabamento, pra facilitar pra gente passar e esconder as linhas, a gente vai precisar de ou uma agulha Esmirna, que é essa aqui, ou a agulha de crochê, que ela é mais baratinha e funciona super bem. E eu vou mostrar pra vocês os dois jeitos que a gente consegue fazer. Além disso, gente, uma outra linha que eu vou usar é essa daqui. A minha tá até meio soltando, mas eu trouxe pra vocês verem que é ela da Círculo, tá? Da linha Encanto, viu? E ela é nesse dourado aqui, ó. Gente, esse dourado é maravilhoso. Eu vou usar essa linha só pra fazer um detalhe na carteira. Se você não tiver, não tem nenhum problema, tá? Não vai fazer diferença, só não vai ter esse detalhe que dá um charme a mais, mas tudo bem. E vocês podem usar qualquer outra linha dourada que vocês tenham aí também, tá bom? Então voltei aqui com todas as minhas 14 linhas cortadas, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e dar um nó quadrado nelas. Vou mostrar pra vocês. Então a primeira coisa, vocês vão pegar duas linhas, colocá-las aqui no cantinho. Peguem duas linhas, vocês vão unir a ponta e encontrar o meio, puxando assim. Encontrou o meio da linha. E marca aqui. Assim, agora pega a próxima, que a gente pegou duas, lembra? Une as pontas e vem puxando assim, ó, pra encontrar o meio da linha. Encontramos o meio. Eu vou pegar aqui outro alfinetinho e vou marcar. Pronto. E, gente, vocês não precisam do alfinete, desse borde, tá? Eu uso só porque é mais fácil pra ensinar vocês. Mas vocês podem, por exemplo, prender com durex, uma fita crepe, ou prender até na prancheta, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nó quadrado. Como que a gente faz ele? Vocês vão pegar a linha da direita. Eu faço sempre pra direita, tá? Vocês podem começar fazendo com essa linha de cá, mas eu prefiro fazer com essa. Então, ó, pega da direita, ela vai passar por cima dos fios do meio. Aí vocês vão pegar essa linha da esquerda aqui, ó. Ela vai passar aqui por baixo e por dentro dessa voltinha de cá. Tá vendo? Aí vocês puxam. Agora, vocês vão pegar a linha da esquerda e fazer a voltinha com ela, essa voltinha aqui. Pega da direita, passa ela por cima da esquerda e por trás, joga lá atrás e passa por dentro da voltinha aqui. E puxa. Ó, esse é o nó quadrado, tá vendo? Aí agora a gente ajeita, né? Eu só coloquei os alfinetinhos aqui pra gente conseguir prender, ó. E tá vendo que ficou essa pontinha aqui, que é onde o alfinete tava prendendo? A gente pega a linha do meio e puxa ela pra ajeitar, tá vendo? Aqui, ó. Então, fizemos um, a gente vai prender ele aqui, depois que eu ajeitei ele. Prende de novo, ou do jeito que vocês estão conseguindo prender aí, prendam ele, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a próxima linha e a gente faz o quê? Acha o meio dela de novo, une as pontas e encontra o meio. Pronto. Aí eu vou pegar ela, achei o meio, e colocar ela na mesma altura que o final do nó
aqui embaixo, tá vendo que tem essa curvinha aqui, que é a continuação da linha que deu nó? Então, a gente coloca aqui na mesma altura, tá? Aí eu pego outra, mais uma linha, encontro o meio, encontrei o meio e coloquei do lado de cá. E o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o nó quadrado alternado, tá? Esse daqui a gente fez o nó quadrado e agora a gente vai alternar ele aqui embaixo, tá? Então o que a gente vai fazer? Pra fazer o nó quadrado a gente precisa de 4 linhas, né? Vocês viram? Então a gente vai pegar essas duas que foi que a gente acrescentou e metade dessa daqui, ó. Metade desse nó aqui que a gente já fez. Então, ó, como eu sempre dou o meu nó pra direita, eu começo com a linha da direita, eu vou fazer com todos os nós sempre da direita primeiro, tá? Pra ficar bonito. Então eu vou fazer com vocês mais uma vez, bem devagar, como que faz o nó quadrado pra vocês não terem dúvida. Primeiro a gente pega aqui a linha da direita, certo? Que agora essa linha aqui do meio que virou da beirada, faz essa curva aqui, ó, tá vendo essa voltinha? Faz essa voltinha, segura. Pega a linha da esquerda, passa ela por cima da direita, que é a que tá dando a curvinha aqui, tá fazendo essa voltinha. Por cima da direita, a gente passa lá atrás, ó, joga essa linha lá atrás e passa ela por dentro dessa voltinha aqui que a da direita formou. E puxa. Puxou. E agora, pra fechar esse nó quadrado, a gente vai fazer ao contrário agora. Eu comecei com a da direita, agora eu vou continuar com a da esquerda. Então, o que eu vou fazer? Pegar da esquerda, fazer essa voltinha aqui. Pega o fio da direita agora, ele que vai passar por cima do fio da esquerda. Vai passar lá atrás, tá vendo? E por dentro da voltinha que o fio da esquerda formou. E agora a gente puxa. Pronto. E, gente, esse é o único nó que a gente vai fazer. Único, tá? Pronto, agora eu puxei esse aqui, a linha aqui do meio pra ajeitar o que ficou aqui pra cima. Puxa essa daqui também pra ficar bem juntinho, tá? Agora do lado de cá. A mesma coisa, gente. É um nó quadrado, tá? E aí, o que eu vou fazer? Comecei com a da direita, eu vou sempre fazer pra direita primeiro. Então, dou esse nó. E ajeitei. Pronto, gente, ó. Então é assim que eu vou acrescentar todas essas linhas aqui. É desse jeito. A gente vai pegar linha por linha e colocar cada hora uma de um lado. Então primeiro eu vou colocar do lado de cá. Ó. Vou colocar do lado de cá. E é sempre aqui embaixo, ó. A gente sempre acrescenta no final do nó que a gente acabou de fazer. Então eu acabei de fazer esse nó, certo? E ficou essa curvinha aqui, ó. Essa curvinha aqui. Eu vou acrescentar a minha próxima linha do lado dela. Então aqui, ó, coloca bem aqui do lado. E a mesma coisa com o outro lado de cá. A gente pega mais uma linha. Encontra o meio dela, ó. Encontra o meio. E agora eu vou colocar do lado de cá. E vocês sempre vão adicionar assim, tá, gente? Uma hora desse lado, outra hora desse lado. Uma hora desse lado, outra desse. Até a gente completar as 14 linhas, até acabar todas essas linhas que a gente cortou, tá bom? E, gente, não tem nenhum segredo. É só isso, a gente vai acrescentando uma do lado da outra e vai fazendo nó quadrado. Então, uma coisa que vocês têm que se atentar é sempre fazer esses da beirada aqui, igual eu acabei de adicionar essa linha, mas pra fazer o nó quadrado eu preciso de mais duas. E aí eu vou pegar as duas próximas, que é metade desse nó aqui de cima. Então, metade desse nó eu vou usar as linhas dele pra fazer esse nó da beirada e a outra metade eu vou fazer esse nó de cá que eu vou mostrar pra vocês. E agora que eu fiz desse lado, sobrou essas linhas aqui no meio, ficou um buraco. Então a gente tem que dar um nó quadrado com essas linhas aqui do meio. E aí vocês lembram que eu falei pra vocês que a gente usa metade desse nó aqui pra fazer o próximo e a outra metade pra fazer esse aqui. Então, ó, vou pegar essas duas linhas aqui que sobrou desse nó e essas duas linhas que sobraram desse nó de cá e vou fazer um nó quadrado aqui no meio. A gente tem que colocar uma força assim suficiente para os nós ficarem bem próximos, porque senão a peça fica cheia de buraco, irregular, fica meio dançando assim, sabe? Então, ó, ajeitem, puxem as linhas de vocês. E aí a gente fez esse nó aqui do meio com as linhas que sobraram.
E, gente, vai ser sucessivamente sempre assim. Então, eu vou acrescentar duas aqui e aí vai ficar um buraquinho aqui. Aí, eu vou fazer um nó com essas linhas aqui, todas que sobraram. E aí, a próxima fileira vão ter 4 nós. Então, essa primeira fileira tem um nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós, 5 nós, assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai completar com os nós aqui até terem 7 fileiras. Então, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até ter 7, tá? 7. E eu vou fazendo aqui com vocês junto. Vamos lá. Ó, pessoal, e assim como eu falei pra vocês sucessivamente, o que eu vou fazer agora, fiz os da beirada, então sempre façam os da beirada primeiro, tá? E depois façam os do meio. Ó, aí eu vou pegar aqui a metade desse nó de cima e a metade desse nó aqui do meio e fazer um novo nó quadrado. E agora do lado de cá, pegar a outra metade que sobrou desse nó aqui e a metade desse nó de cá, das linhas que ficaram, ó, essas duas, e fazer o outro nó quadrado pra gente completar essa fileira. Prontinho, ó. Então, a gente vai fazer isso até adicionar todos os nossos fios e vocês vão fazer até dar 7 fileiras. Então, a gente já tem 1, 2, 3, 4 e a gente vai fazer até dar 5, 6, 7, certo? Então, mais 3 fileiras. Então, eu vou terminar de adicionar as minhas linhas aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que fica pra gente continuar fazendo a nossa carteira. Bom, terminei todas as minhas fileiras, acrescentei todas as minhas linhas, então, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acrescentei todas as minhas linhas, tá? E façam como eu disse, pessoal. Acrescenta uma de cá, depois uma de cá, uma de cá. E aí vão fazendo as fileiras do meio. Então, acrescentei essa e essa, fiz o nó do meio. Acrescentei esse, fiz os 2 nós do meio. Acrescentei esse, fiz os 3 nós do meio, entenderam? E assim sucessivamente até a gente completar aqui 7 fileiras. Nessa última, a gente tem que estar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós, certo? E agora, essa daqui é a parte da nossa carteira que vai dobrar. Então aqui é o lugar que a gente vai costurar o nosso fecho de imã, tá bom? Mas isso a gente vai fazer por último. E agora o que a gente faz? A gente vai continuar apenas dando vários nós quadrados. Então, nós vamos fazer o quê? A gente vai intercalar os nós, a gente vai intercalar o nó quadrado. Então, vão ser fileiras intercaladas de nó quadrado. Tem gente que chama o nó quadrado de nó duplo, tá? Mas é a mesma coisa, pessoal. Então, o que a gente vai fazer? Eu não vou começar aqui das bordas, porque senão vai ficar um nó embaixo do outro e vai ficar errado. O que eu vou fazer? Deixar essas duas, tirar essas duas linhas pra cá, essas duas linhas da beirada pra cá também, pra vocês não se confundirem. E aí sim, a gente pega metade do nó, metade desse nó e metade desse nó, igual a gente fez aqui no meio, e dá outro nó quadrado. Pronto, eu fiz o primeiro. E uma coisa que eu quero falar é que essa primeira fileira aqui de baixo, ó, a gente não usa esses dois da beirada, tá? A gente vai fazer até aqui só sem usar esses dois fios, tá bom? Então eu vou fazer essa fileira aqui inteira de nó quadrado e, gente, é a mesma coisa, tá? Pega metade desse e dá um nó. Depois, a gente pega metade desse nó aqui, que é essas duas linhas, e metade desse nó e dá outro nó quadrado, tá? E assim sucessivamente a gente vai fazendo até chegar aqui, ó, tá bom? E deixa esses dois que a gente separou, porque não vai usar nessa fileira, vai usar só na de baixo. E agora, por último, vou fazer aqui metade desse nó, o último nó quadrado desta primeira fileira intercalada. Pronto, pessoal, então terminei aqui a minha primeira fileira, ó, depois dessa que a gente acrescentou todas as linhas, essa é a primeira fileira intercalada. E agora sim, nós vamos usar essa e essa linha. E, gente, essa carteira, ela é só nó quadrado, tá? Então a gente vai fazer ela toda aqui, a estrutura da bolsa, com os nós quadrados. E eu vou falar pra vocês certinho no final quantas fileiras que eu fiz. Mas agora eu vou fazer junto com vocês essa segunda fileira aqui, tá? É só pra vocês entenderem como que é a sequência. Então a gente fez uma aqui. Ó, agora a gente vai usar as duas linhas da lateral que a gente tinha separado, a gente já pode usar, então pega elas, com os dois próximos fios, que é a metade desse nó, dessa fileira que a gente acabou de fazer, pra gente fazer essa segunda fileira aqui, tá? Ó, e aí eu vou apertar, gente, eu não posso apertar assim, ó, muito, porque tá vendo que o nó fica torto aqui pra cima?
A gente vai apertar ele só até o lugar que ele chegue aqui em cima, bem rente a esse nó aqui da fileira que a gente acabou de fazer, tá vendo? Então, ó, vou até chegar aqui pra baixo. E aí ele vai ficar essa curvinha aqui mesmo, essa voltinha, com esse espacinho aqui no meio, tá vendo? Isso aqui é importante pra gente fechar a nossa carteira depois, tá? Isso aqui é importante. Por isso que não pode puxar demais. Então, ó, vou fazer aqui, terminar o nó quadrado. E pronto, ó. Aí eu sempre dou uma ajeitadinha, como eu falei pra vocês, puxo os fios do meio. E, gente, ele fica esse espacinho aqui mesmo. Só também cuidado pra esse espacinho não ficar muito largo. Deixa ele firme, bem rente. Só não aperta demais pra esse espacinho aqui não sumir, tá bom? E aí agora eu vou fazer toda essa fileira aqui pra vocês. E quando chegar aqui, eu mostro pra vocês com calma de novo como é que faz. Gente, uma coisa que eu sempre gosto de falar nos meus tutoriais, que eu acho muito importante, é que cada artesão tem os nós, faz o nó de uma forma, sabe? Então tem gente que vai apertar mais os nós, tem gente que vai fazer os nós mais frouxos e não tem certo e errado. Só tem o jeito que cada pessoa faz, certo? Os meus nós são nós mais apertados, são nós mais justos. Eu gosto de apertar bem, sabe? Mas não se preocupem que tem margem de segurança extra de sobra pra essa carteira aqui, tá? Então não se preocupem quanto ao tamanho dos fios. E assim, quanto mais, se você for deixar muito frouxo, sabe, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É uma dica que eu gosto de dar. Não deixem o nó de vocês assim, por exemplo. Tá vendo? Quer ver? Terminar de fazer. Tá vendo que eu não cheguei ele até aqui em cima? Ele fica esse espacinho, sabe? E aí isso faz a carteira ficar mais e mais espaçada e faz os fios ficarem aqui meio soltos, dançando, tá vendo? Ó, meio frouxos. Eu não gosto dessa aparência, por isso que eu gosto de fazer o quê? E eu acho que fica mais bonito. Puxa o nó bem até aqui em cima, ó, tá vendo? Que eu cheguei ele bem até aqui em cima, rente aos nós da fileira de cima. E depois eu aperto de baixo. E ainda puxo aqui esses fios do meio, pra eu ter certeza que os fios estão bem alinhados, tá? Ó, cheguei aqui no último nó dessa fileira, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar os 4 últimos, dar o último nó quadrado. E, pessoal, como eu falei pra vocês, cuidado pra não apertar demais. Também não precisa apertar pra ficar assim, porque dá errado, tá? Então, ó. Não aperta muito, mas também não deixa frouxo, solto assim, sabe? Coloca a firmeza no seu nó de uma forma que você sabe que ele vai ficar justo, mas também não vai ficar absurdamente apertado, sabe? Pronto, ó. Tá vendo? Cheguei bem rente aqui em cima, a fileira do nó de cima. E agora sim, eu posso fechar. E, gente, lembrem-se, tá? Que é muito importante. Esse espacinho que fica aqui, ó, é muito importante, tá? Ó, aqui. Tá vendo? Esses 2 espacinhos. Eles têm que ficar. E uma coisa que vocês podem ir se baseando, que é importante vocês irem olhando, é se os nós, eles estão todos bem alinhados, sabe? Se eles estão todos na mesma fileira. Porque, às vezes, a gente vai fazendo, principalmente quem tá começando, e ainda tá aprendendo a força que coloca no nó, e vai fazendo um com cada força, coloca às vezes um nó mais apertado, um pouco mais frouxo, e isso vai fazendo a carteira ficar torta, sabe? Um nó fica embaixo, outro em cima, e aí isso faz ficar torto. Então é legal vocês irem vendo, acompanhando a fileira que vocês estão fazendo. Agora o que eu vou fazer? A gente vai continuar fazendo essas carreirinhas, essas fileiras de nó alternado, tá? Do nó quadrado alternado. Então o que a gente vai fazer? A primeira fileira que vocês lembram que eu descartei não, né? Coloquei pro lado aqui esses 2 fios da beirada e fiz essa fileira do meio. E agora eu vou fazer isso de novo. Então, como que eu faço? Uma fileira eu não uso os da beirada, a outra eu uso todos os fios. A próxima fileira que eu vou fazer agora eu não vou usar. A próxima depois dessa que eu vou fazer, eu vou usar esses fios. E assim sucessivamente. Eu vou fazendo aqui e, gente, não tem nenhum segredo, tá? É só ir fazendo agora várias fileirinhas de nó quadrado alternado e eu vou fazendo junto com vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Pronto, fiz mais uma fileira. E agora a gente vai fazer o quê? Nessa fileira que eu acabei de fazer, eu não usei os da beirada. Agora nessa próxima que eu vou fazer, eu vou usar os da beirada. E aí eu vou fazer essa depois dela, eu não vou usar, depois eu uso, não uso. Então é assim sucessivamente, tá, pessoal? Não tem nenhum mistério, nenhum segredo. A única coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado, assim, no geral, em qualquer peça de macramê, é pra pegar os fios certos, tá? Pra gente acabar não pegando o fio errado. Então tem que tomar bastante cuidado, só pra vocês olharem os fios que vocês estão usando. Mas, gente, é uma peça super fácil de fazer, super tranquila, não tem nenhum mistério. E qualquer um consegue fazer, pessoal. Até quem nunca fez macramê é super capaz de fazer essa peça, porque ela é muito fácil de fazer mesmo. E, gente, lembre-se sempre, tá, ó, aqui desse espacinho que fica aqui nas beiradas, tá? Eles são importantes.
Vou até fazer do lado de cá primeiro. Se vocês preferirem, pra vocês não se confundirem, vocês podem fazer primeiro os nós da beirada e depois completar com os nós aqui da fileira no meio. Então, pessoal, sempre estejam atentos, como eu tava falando pra vocês, tá vendo, ó? Os fios que vão passar no meio do próximo nó, aqui no caso do nó alternado, são sempre os fios que estão aqui, ó, na ponta na ponta do nó de cima, tá vendo? Então, eles passam no meio. E os fios que eram os fios do meio, eles viram os fios da beirada, que são os fios que vão dar o nó, tá vendo? Acabei aqui essa fileira, e como nessa fileira que eu acabei de fazer, eu usei os fios da beirada, na próxima eu não uso, certo? Só na outra. Então, nessa próxima eu não uso, vou colocar os fios aqui pra cima. E, pessoal, é assim sucessivamente. E uma dica que eu tenho pra vocês, que é mais fácil, se vocês tiverem dificuldade em saber quais fios vocês vão pegar, vocês podem contar de 4 em 4. Então, a gente sabe que pra fazer um nó quadrado, a gente usa 4 linhas, vocês contam 1, 2, 3, 4. Aqui dá um nó. Quando for dar o próximo, conta 1, 2, 3, 4, assim até o final da fileira, entenderam? Só tomem cuidado, como eu falei pra vocês, pra manterem as linhas, as que forem do meio e as que forem da beirada, sempre no lugar certo. Então, eu vou fazer aqui todas as outras fileiras, e daqui a pouco eu volto com elas prontinhas pra mostrar pra vocês quantas fileiras eu fiz pra vocês fazerem também, tá bom? Então, terminei aqui todas as fileiras, e ó, aqui a gente já sabe que tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contando a partir da 7ª, eu vou começar a contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 fileiras. Então, 23 fileiras, e como eu já expliquei pra vocês, como são fileiras alternadas, a gente faz nó quadrado alternado, a gente tem que contar assim, tá? Então, contando assim, a partir da 7ª e contando ela de novo, 1, 2, 3, 4, 5, até dá 23 aqui, tá? Agora, se vocês não forem contar assim, se forem contar só os nós da beirada, vou contar com vocês. Tá? Contando a partir do 7º, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fileiras, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a dar os acabamentos da carteira. E o que eu vou fazer? Ó, vou mostrar a quantidade de fios que sobrou pra vocês, tá? Ó, sobrou bastante, tá? Deixa eu até medir aqui. Sobrou mais ou menos. A gente sempre mede o menor fio, tá, pessoal? Sobrou esse daqui, cerca de 25 centímetros, mais ou menos, tá? E pode parecer muito, só que eu gosto de deixar uma margem de segurança boa, porque como eu tava explicando pra vocês, cada artesão, cada pessoa tem um aperto de nó. E como o meu é bem apertado, eu sei que a maioria das pessoas tem um nó um pouquinho mais, apertam menos o nó do que eu aperto. Então, é importante ter essa margem de segurança aqui, tá bom? E outra, com esses fios que sobram, esses da beirada é importante, porque a gente vai fazer o fechamento da carteira, vai usar pra fechar ela. E os outros depois a gente consegue fazer um chaveirinho, alguma coisa assim, tá bom? Vou medir aqui também o tamanho que ela ficou aberta, assim, a minha, pra vocês terem uma ideia, tá? Então, dessa ponta aqui até aqui embaixo, ficou com 26 centímetros certinho. E de largura, ela ficou com quase 14 centímetros, deu 13 centímetros e meio, tá? Agora a gente vai fechar a carteira, eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer. Uma coisa importante, gente, na verdade, antes da gente fechar, a gente vai dar todos os acabamentos dela, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é passar essas linhas aqui pra esconder aqui dentro desses nós. Então, vocês vão escolher qual que é o lado que vai ficar aparente da carteira de vocês. Se vai ser o lado de cá ou o lado de cá, tanto faz, vocês podem escolher, tá? Eu vou deixar minha carteira com esse lado de cá pra dentro, tá bom? Então, eu vou esconder esses fios desse lado. E aí, essa é a hora que a gente vai usar ou a agulha de crochê, como eu mostrei pra vocês, ou a agulha Esmirna. Eu gosto muito dessa agulha aqui, eu acho ela muito mais fácil para dar acabamento, é muito melhor, então eu vou usar ela, mas é super possível da gente usar a agulha de crochê, tá? Então eu vou usar a agulha Esmirna para mostrar para vocês como faz. E o que nós vamos fazer? Vai separar essas duas linhas aqui da borda, da beirada, tá? Essas duas aqui, porque eu vou usar ela para fechar a carteira depois, ó, coloca ela aqui. E as que eu vou passar são todas as outras. O que eu gosto de fazer, tá? Deixa eu pegar uma aqui, essa aqui do meio mesmo, pra mostrar pra vocês. Ó, eu passo tudo aqui por dentro. Uma outra opção que vocês podem fazer é o quê? Cortar isso daqui. Eu vou até já cortar com vocês, pra facilitar a visualização. Só cuidado pra não cortar essas da beirada, tá, gente?
Não cortem ela muito curtinha também, tá bom? Olha, eu vou cortar aqui mais ou menos com 6,5 centímetros, 7 centímetros, tá? Então agora eu vou cortar todas as outras. E, gente, não precisa cortar certinho não, viu? É só mais ou menos pra gente ter uma ideia. Pronto, cortei. Sobraram essas linhas, olha só a quantidade de linha que sobra. Tá vendo? E ficam umas maiores e umas menores mesmo, é assim mesmo. Pronto, agora vai ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Então a gente vai passar todas essas linhas aqui por dentro pra esconder elas, tá? Uma coisa que vocês podem fazer é simplesmente dobrar essas linhas aqui todas, assim. E colar elas aqui. E depois, mas aí vocês cortam ela menorzinha. Eu não gosto desse acabamento, tá? Mas ele é o acabamento mais fácil. Vocês podem colar tudo aqui, cola bem rente, aperta bem aqui assim. E depois, se vocês quiserem, ainda pode colocar um forro em cima. E aí, se for colocar um forro, eu acho que a melhor hora pra colocar o forro é enquanto ela tá aberta assim, tá? Mas eu gosto de esconder os fios, tá? É o jeito que eu gosto de fazer. Vou mostrar aqui pra vocês. A única coisa pra passar os fios aqui por dentro é que vocês não podem passar aqui nesse primeiro nozinho aqui, ó, tá? Não passem nesse daqui, porque senão vai desfazer o nó, tá bom? Então, pode passar aqui nesse segundo ou nesses daqui de baixo, tá? Eu passo nos dois. Vou mostrar pra vocês. Então, ó, eu pego a minha agulha, passo aqui e puxo o fio aqui pra dentro pra esconder. Se vocês quiserem, pode só passar aqui nesse primeiro, tá? Não tem nenhum problema. Eu vou passar aqui no de baixo pra vocês verem como que fica. Ó, passei aqui, tá vendo? Ele fica desse jeito aqui. Vai ficar passado aqui também, ó. Só que como é por dentro, eu não me importo muito. Mas se você quiser, como eu falei, só dar uma escondidinha nele, você pode só colocar aqui, tá? E depois cortar aqui, tá bom? Aí fica o critério de vocês. E o que que eu faço? Eu sempre passo mais de um fio aqui por dentro do mesmo buraquinho, sabe? Então assim, eu passei esse, vou passar esse aqui também. Porque aí vão caber todos os fios bem certinho. Essa parte ela é um pouquinho chata de fazer, mas, gente, vale muito a pena, viu? Porque o acabamento fica muito melhor. E a única regra é assim, tem um lugar certo pra passar os fios? Assim, a única coisa que eu gosto de fazer é passar eles na mesma direção. Então, esses daqui eu vou passar por aqui, aí tem esses da beirada. Então, provavelmente eu vou passar esse da beirada aqui, ó. Já vou até mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Aqui, ó. Esse da beirada. Vou passar aqui. Ó, pra ir escondendo mesmo os fios, tá, pessoal? Então, não tem nenhum segredo, não tem lugar certo, lugar errado pra você passar. A única coisa que eu gosto de fazer é colocar mais ou menos na mesma direção, que eu acho que fica mais bonito, tá? Então eu vou passar os outros fios todos e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que fica. Pronto, gente, finalizei. Passei todos os fios, vou chegar aqui mais perto pra vocês verem como que ficou. Vocês estão vendo que eu passei sempre na mesma direção? Eu acho que assim o acabamento fica mais bonito, tá? E, gente, vocês vão ver que essa parte aqui agora ela fica um pouco mais espessa, sabe? Porque a gente passou os fios aqui. Então, quando for costurar o botão, pra gente conseguir fechar a carteira, vai ser um pouquinho chato de costurar aqui, tá? E agora o que a gente vai fazer antes de costurar? Eu vou acrescentar um detalhe, como eu falei pra vocês, com a linha da círculo, nesse dourado aqui que eu já tinha mostrado pra vocês. É obrigatório? Não, é só um detalhe da carteira, tá? Então aqui eu cortei duas linhas de 50 centímetros, tá? 55 centímetros mais ou menos. Vai sobrar linha e é só mesmo pra gente acrescentar um detalhe na carteira. Eu vou ensinar vocês agora como que a gente vai fazer isso, pra quem quiser fazer. Bom, como que a gente vai fazer? Vou pegar uma linha aqui, vou usar de novo a minha agulha. E aí, tá vendo essa voltinha aqui, ó? Tem esse nó e esse nó aqui. Eu vou passar aqui no meio, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, ó, pra esse lado de cá, esse aqui é o lado... Eu virei a carteira de frente, tá, pessoal? Então, ó, esse daqui é o lado esquerdo dela. Então, o lado esquerdo eu vou passar aqui no meio, ó. Passei. E vou colocar a linha aqui e vou puxar. E aí, puxa bem, tá? Deixa só uma pontinha pra cá, assim.
Pronto, o que eu vou fazer agora? A mesma coisa. Eu vou pegar esse meio aqui, vou passar a minha agulha. Vou pegar o fio aqui. E puxar. Como essa linha ela é bem fininha, é super fácil de passar ela. E vocês não necessariamente precisam usar essa linha, tá? Vocês podem usar qualquer outra que vocês tiverem pra dar esse detalhe na carteira de vocês. E agora eu vou só continuar fazendo isso. Agora chegando aqui desse lado, a gente faz o quê? Eu vou passar aqui pra trás, ó. Então eu vou virar ela aqui rapidinho. E vou passar aqui. Então eu passo aqui. Vocês podem passar por qualquer um, tá? Pode ser pelo primeiro, pelo segundo. Pronto, ó. Passei, acabei passando aqui pelos dois. A linha sobrou aqui pro lado de dentro. E ficou assim esse lado. E pra passar esse lado, pra ficar o mais parecido possível com esse lado de cá, eu vou só pegar... Ó, eu tava passando assim. Agora eu pego a minha carteira e viro assim... E vou começar a passar pelo lado de dentro, tá bom? Então eu vou começar de baixo aqui também, tá? Então, ó, vou passar aqui entre um nó e outro, nesse meio aqui, ó. Tá vendo? Passei. Pego a minha linha. Puxei pra cá. Aí eu puxo, deixo só uma pontinha. Ó, gente, passei e eu gosto de dar uma apertadinha, ó, pra esticar bem, pra linha ficar firme, porque essa linha ela é muito maleável. Então eu vou dar uma puxadinha dos dois lados pra ficar bem juntinho. E aí a mesma coisa, eu vou virar do lado de cá. Vou passar essa linha aqui por dentro dos dois. Pronto, passei. Aqui. E aí, fica desse jeito aqui, ó. Olha como fica bonito. E agora, o que a gente vai fazer? Vou dar um nozinho aqui. Um nó comum. Nessas duas linhas, tá? Só pra não voltar o nó. Pronto. Vou dar esse nozinho aqui. Vou dar mais um, pra ter certeza. Aperta bem. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa linha aqui agora. Depois a gente vai passar cola, tá? Pra gente ter certeza que não vai voltar. Do lado de cá, essas linhas sobraram aqui pra dentro, eu vou passar aqui por dentro desses dois, ó. Também. Então, passei aqui os dois lados por dentro, tá vendo o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui a agulha por aqui mais uma vez. Vou pegar essa linha aqui, ó. Vou pegar essa linha aqui e passar ela ali por dentro do nó mais uma vez. Por quê? Porque aí eu consigo dar um nozinho aqui mais fácil. Pra ficar mais preso. Mas, pessoal, a gente ainda vai passar cola aqui, tá? Pra ficar bem firme. Pronto, dei dois nozinhos. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora um pinguinho de cola, vou cortar. Antes de cortar, certifique-se de que tá bem puxado, tá? Olha aqui dos dois lados, confere se vocês gostaram, se tá bonito, se precisa puxar mais, se não precisa. Ó, pra mim tá ótimo. Então, eu vou cortar. E agora, vou vir com a minha cola de silicone, tá? Da Tecbond de artesanato. E vou colocar só um pinguinho, tá, pessoal? É só um pinguinho mesmo. Ó, bem pouquinho. Aqui, ó, principalmente, coloquem bem pouquinho, porque a gente ainda vai ter que costurar o fecho, tá? Da bolsa. E depois que eu coloco a cola, eu dou uma passadinha assim, ó. Pra espalhar ela. Aqui, com o dedo mesmo. E aí eu espero secar, tá? Tem que esperar secar. E aí, pessoal, enquanto vai secando, eu gosto de ir apertando aqui pra ficar bem juntinho, sabe?
pro nó ficar bem ali, pra gente ter certeza de que colou. Enquanto seca, eu vou fazer o quê? Olha, lembra-se que eu deixei esses dois aqui da lateral, porque a gente vai usar pra fechar a carteira. Eu vou só cortar essas linhas aqui que sobraram. E agora, nessa hora, o importante é vocês tentarem cortar o mais rente possível, tá? Que vocês conseguirem. Ó. Aí vocês vão cortando um por um, não tem nenhum segredo. É só cortar o máximo que vocês conseguirem. Olha, cortei todos, o mais rente que eu consegui. E antes da gente passar a cola, vou até fechar aqui, porque senão ela seca. A gente vai costurar o nosso botão, tá? O nosso botão de imã. Vocês podem colocar o botão que vocês quiserem, mas eu gosto desse daqui que é o tradicional mesmo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui minha agulha e a linha. Agora eu vou pegar minha agulha e minha linha e vou costurar aqui os botões, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Esse daqui é o lado de dentro, certo? Eu acho mais fácil costurar enquanto ela ainda tá aberta, antes da gente fechar, tá? E como que faz? Esse lado aqui vai ficar pra cá, certo? Então, esse daqui fica aqui, certo? E esse daqui fica aqui do lado de dentro. Então, eu vou costurar desse jeito, porque aí quando ela fechar, vai dar certinho, tá bom? E aí, o que eu tenho que fazer mais ou menos? Eu, antes de costurar, tenho que medir aqui como que ela vai fechar, onde que ela vai fechar certinho, tá? Então, ó, ela vai fechar aqui, assim. Tá vendo? A minha vai fechar aqui, mais ou menos. Então, eu vou costurar o meu aqui, ó. Eu medi aqui, vocês meçam aí na casa de vocês. E vocês vão escolher onde vocês vão costurar, certo? Eu vou costurar o meu aqui, ó. Tem uma agulha aqui. E eu indico que vocês peguem uma agulha um pouco mais grossa, um pouco maior que vocês têm, porque vai ficar mais fácil de passar aqui nos fios, tá? Gente, eu não sou a melhor pessoa do mundo pra costurar assim com agulha. Mas do jeito que eu faço o quê? Eu passo a agulha, passei, puxo aqui. E aí, do lado de cá, eu passo, acho um lugarzinho aqui pra passar ela de volta. Por fora, tá? Por fora. Então, primeiro eu passei por dentro aqui desse buraquinho. Agora eu vou voltar com a agulha e passar aqui por fora. E aí eu só faço isso. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar por dentro, de novo. Vou passar por dentro. Vou até abrir aqui que é mais fácil. E aí esse aqui que sobrou do nozinho, que eu dei, eu vou cortar. Fica mais fácil também. Agora eu passo aqui de novo. Passei. Passo por dentro. Mas eu acho que provavelmente vocês têm uma técnica muito melhor do que a minha, tá? E vocês costurem do jeito de vocês, não tem nenhum segredo assim, sabe? E aí é só isso. E agora eu faço isso mais ou menos umas 5 ou 6 vezes, até eu achar que tá bem preso. E depois eu vou fazer em todos os outros. Então eu vou fazer nesse e neste cá, tá bom? Então eu vou costurar aqui, quando eu acabar, aí eu mostro pra vocês como que eu faço esse lado. Pronto, ó, costurei aqui, pessoal. E uma coisa que eu gosto de fazer é o último nó que eu dou, que é o pontinho pra fechar a carteira mesmo, eu passo a linha aqui pra trás e dou esse pontinho aqui, viu? Depois a gente vai passar a cola nisso daqui, tá, pessoal? E aí, pra a gente costurar essa parte aqui, o que eu faço? Eu meço aqui mais ou menos aonde que tá, né, onde que vai ficar. De novo, pego a minha carteira, vejo aqui onde que ela vai fechar. Ó. E eu acredito que vai ser mais ou menos aqui, ó. Do lado de cá, quer ver, ó? Vai ficar aqui assim, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. E aí vocês têm que medir mais ou menos aí na carteira de vocês e colocar o mais próximo possível pra ela fechar bonitinho, direitinho, tá? Então vocês meçam aí na casa de vocês também aonde que tá, onde vocês acham que é a melhor forma. E, gente, por que eu falo que é bom a gente ter uma linha que seja parecida com a cor? Eu não tinha, então aparece bem pouquinho, tá vendo? Assim, é só uma questão de detalhe mesmo, de acabamento, porque isso não vai acabar não aparecendo tanto, né? Mas ainda assim, se vocês conseguirem comprar uma linha que é exatamente da cor da carteira de vocês, é melhor, tá bom? Então agora que eu já medi aqui, eu vou costurar do mesmo jeito que eu ensinei vocês de cá, e daqui a pouco eu volto pra gente passar a cola. Prontinho, já costurei esse então e esse, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar a cola antes de fechar a bolsa, tá? Então, ó, vou até virar aqui pra vocês verem. Aqui a gente vai passar cola, um pouquinho de cola, em todas as partes aqui que a gente cortou, todas as linhas, tá? E aí a gente espalha com o dedo. E, gente, é só um pouquinho, tá? Porque se passar muito, aí vocês colocam um pinguinho em cada lugar.
E se vocês quiserem, pode até passar aqui, ó, onde foi dado o pontinho da costura, tá? E agora eu venho com o dedo e dou uma espalhada aqui. Espalho tudo. Pra cola pegar bem. E não pode pôr muito, porque senão ela passa pro outro lado e vai aparecer na carteira, tá? A gente põe só um pouquinho, é só pra gente ter certeza que esses nós não vão soltar mesmo, tá bom? Pronto, ó, minha cola já secou. E agora o que eu vou fazer? A gente vai fechar a nossa carteira, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer pra fechar ela? A gente vai fechar aqui do lado, costurando, como se fosse a gente passa pra um lado, passa pro outro. É como se a gente estivesse costurando mesmo, tá? Não tem nenhum segredo. E a gente vai usar essa linha aqui que sobrou, que eu falei pra vocês deixarem aqui pros dois lados. A gente vai usar ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha agulha de novo. E aí eu vou pegar minha linha, né? E vou passar ela nesse espaço aqui, no primeiro espaço que a gente deixou. Lembra quando a gente fez as outras fileiras, eu falei pra vocês deixarem um espacinho, né? Que esse espaço é importante? Então, é pra isso. Agora eu vou pegar aqui, passar por esse primeiro espaço, pego a minha linha e vou puxar pra cá, pro lado de cá. Ó, então eu passei desse lado e agora eu vou passar no de cá, tá? Ó, desse lado primeiro. Então eu pego e puxo nessa voltinha de cá. Puxo bem, tá? Pra deixar bem firme. Agora eu vou fazer o quê? Passar pra esse lado de cá, ó, tá bom? Então eu pego minha linha e puxo. E, gente, enquanto vai fazendo, já vai puxando, tá? É mais fácil, pra ficar bem certinho. Aí, do lado de cá agora, nessa voltinha de cá. Agora eu puxo pra cá. E, gente, é assim sucessivamente até a gente chegar aqui embaixo, tá? E agora, ó, pro lado de lá. Então eu passo. Puxo minha linha pra cá. Aí eu faço assim e vou passar ela pro lado de cá agora nessa voltinha. Aí, antes de eu finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou ver se aqui tá tudo bem fechadinho, ó. Tá vendo? Aqui em cima eu acho que eu posso apertar mais um pouquinho. Aí eu vou passar de cá assim e dou uma puxadinha de cá. Pronto, agora que eu apertei, sei que tá tudo bem fechadinho, o que eu vou fazer? Eu vou ter que passar esse fio aqui pra dentro. Então, desse lado de cá é mais fácil porque aqui ainda tá aberto, mas quando fechar vai ficar um pouquinho chato, mas dá pra fazer, tá, gente? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha agulha aqui dentro, ó, e vou passar ela nesse buraquinho aqui do cantinho, ó, aqui, ó, tá vendo? E eu vou fazer o quê? Passar esse fio aqui pra dentro, ó, vou passar ele aqui pra dentro. E aí aqui dentro, o que eu tento fazer? Eu tento dar um nozinho o mais rente possível que eu conseguir lá dentro. Um nó comum mesmo, tá? Com o próprio fio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegando. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, vou tentar. Mas eu vou chegando, ó. Esse nó lá, o mais perto que eu consigo. Tá vendo, ó? Bem ali. Eu vou até ter que chegar ele mais perto lá. Pessoal, outro jeito que eu optei de fazer aqui, ó. Eu peguei o fio com um nozinho e passei por dentro de um nó aqui. Tá vendo? Só pra gente ter certeza que ele tá seguro. Passei aqui, ó, desse lado. Agora, eu vou cortar aqui, bem rente. Ó. Cortei. O que eu vou fazer agora? Vou passar a cola aqui, ó. Tá vendo que o fio nem dá pra ver direito? Então, eu vou pegar nossa cola. Vou passar a cola aqui onde eu passei o fio e aqui pra ter certeza que ele não vai soltar. E aqui, passei cola, agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou espalhar aqui, pra eu ter certeza que não vai soltar, tá bom? Aí espalho lá no canto também. Ó, passei cola, tá vendo? Ficou assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa, fechar desse lado de cá e eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra dar um nozinho e finalizar ela aqui. Então daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês.
Ó, pessoal, passei, tá? E o que que eu fiz pra facilitar? Eu dobrei a carteira pra conseguir alcançar o fundo dela aqui, tá vendo? Agora fica muito mais fácil de eu dar o meu nó aqui rente, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pronto, consegui dar o meu nó bem pertinho aqui, de onde eu passei o fio. E eu já vou aproveitar pra passar a cola, que já fica mais fácil. Então, ó, passei a cola, vou espalhar aqui. Tenho certeza que não vai soltar. E o que que eu vou fazer? Eu vou empurrar aqui de volta agora minha carteira. Pronto, tá vendo? E se vocês quiserem, ó, nem precisa passar ela aqui entre um fio, tá vendo? Igual a gente fez do lado de cá, ó. Agora a gente, como eu consegui chegar bem rente lá, não tem essa necessidade, tá? Então eu vou cortar o fio, esse fio aqui, e vou passar mais um pouquinho de cola. Finalizei a nossa carteira e, gente, eu subi um pouquinho esse fecho aqui, porque ele tava muito embaixo, então tava ruim de fechar. Então eu subi ali um pouquinho e esse aqui eu deixei no mesmo lugar. E eu vou mostrar pra vocês qual foi a medida final dela. Olha, ela ficou com 14 centímetros por... Vou medir daqui, mais ou menos, por 10. 15 por 10, mais ou menos, 14 por 10. Ai, gente, ela ficou super charmosa. E vocês lembram no começo do vídeo que eu falei que eu prefiro um fecho menor? Ó, nessa outra carteira aqui, a minha mesmo, que ela já tá até bem velhinha, tá vendo que o fecho é menor? Eu acho que ela fica mais delicada, tá? Então, eu só não coloquei porque eu não achei pra comprar. E aí eu tinha esse mesmo, então eu acabei usando ele. Mas comprem o menorzinho se vocês tiverem, porque eu acho que fica mais delicadinho, tá bom? E o recado que eu quero dar agora é pra quem quer dar um passo a mais no macramê, pra quem quer se aprofundar mais e aprender coisas muito mais legais. Essa daqui é a bolsa Agatha, ela é uma bolsa maravilhosa, linda, super versátil, que eu vendi muito no meu ateliê e que eu já tenho o curso dela disponível pra vocês. Vai ser o primeiro link aqui da descrição, vou deixar aqui embaixo pra vocês com um desconto especial, tá? Só pra vocês que são inscritos aqui no canal e que estão aqui no YouTube. Então, gente, e olha só que legal, essa carteira ainda cabe dentro da bolsa Agatha. Então, assim, se você quer se aprofundar mais no macramê e realmente aprender de verdade a vender, ou pra fazer pra você mesmo, fazer essa bolsa linda, que é campeã de vendas no meu ateliê, vou até mostrar ela aqui pra vocês, ó. Ela é super grande, espaçosa, eu amo, amo, amo essa bolsa, ela é minha bolsa favorita do ateliê. E, gente, se vocês querem aprender, é só clicar no link aqui que tá na descrição, o primeiro link, que ele vai levar vocês direto pro curso, tá? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa as notificações. E comenta também o que você achou da nossa carteira Nina, que ficou maravilhosa e ficou uma gracinha, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Então deixe seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, para que eu possa trazer muito mais tutoriais de peças e macramê maravilhosa para vocês.